O lixo é um dos problemas mais sérios da sociedade moderna. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, produz 13 mil toneladas de detritos por dia. Mas este não é o único problema relacionado com o lixo no Brasil. Encontrar soluções para o destino final do lixo tem sido um dos grandes desafios das cidades modernas. Mas pouco se pensa no sistema atual de coleta. Em pleno século XXI, o instrumento de trabalho do gari, como também é conhecido o coletor de lixo, ainda é o seu próprio corpo. Isso traz sérios problemas de saúde para esses profissionais. 7 horas da manhã. Enquanto muitas pessoas ainda estão acordando, os coletores de lixo já estão nas ruas. O trabalho de coleta em uma grande cidade é realizado em 2 turnos de 7 horas e 20 minutos cada. Mas temos a impressão de que o serviço é realizado durante 24 horas, já que a jornada normal de trabalho é sempre ultrapassada. Nós chegamos de manhã, nos trocamos no vestiário. Depois que nós trocamos, nós nos apresentamos ao fiscal, batemos o nosso cartão, iremos para o caminhão e sairemos para poder dar continuidade no nosso serviço de dia a dia. Quando o caminhão sai da empresa, os 4 profissionais que compõem a equipe devem estar acomodados na cabine. Senta no meio assim ali de lado da cadeira, 3, dá meio apertado um pouco, mas vai. Não, se torna até um pouco confortável, porque tudo você leva na base da brincadeira esportiva e você tira de letra o serviço. Muitos coletores preferem até não fazer suas refeições para poder adiantar o serviço e assim ir embora para casa mais cedo. Os coletores só descansam nos poucos momentos em que o serviço para. A gente pega às 7 horas da manhã, nós vamos até mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde, correndo. Que se não fizer o trabalho assim, a gente não termina o serviço antes do horário previsto pela empresa. Geralmente, a nossa pausa é hora de almoço, que é 1 hora. E quando o caminhão vai descarregar, 1 vai descarregar e 3 ficam no setor. Nesse intervalo de tempo, a pessoa descansa, né? O nosso serviço é muito desgastante mesmo. Pelo horário, a pessoa trabalha corrido, é com chuva, é com vento, é com sol, não tem tempo ruim pra gente. Numa cidade grande, em apenas um dia, cada coletor pode recolher de 5 a 12 toneladas de lixo, percorrendo de 20 a 40 quilômetros atrás dos caminhões. Embora a jornada de trabalho dos coletores de lixo, por lei, seja de 7 horas e 20 minutos, na prática eles trabalham até 14 horas por dia. Os trabalhadores não têm onde comer ou beber água, nem banheiro para usar. A rua é seu ambiente de trabalho. Por isso, dependem de favores dos outros. Tem que depender dos outros para você fazer alguma necessidade fisiológica. Então, o que acontece? Dependendo do horário, dependendo de como está caminhando o serviço, ele pode ou não fazer uma pausa para a refeição. Quando ele não faz a pausa para a refeição, isso é prejudicial ao trabalhador, porque um trabalhador mal alimentado, num trabalho de esforço, como é principalmente o da coleta de lixo, que ele tem que caminhar, tem que correr entre 10 e 30 a 35 km por dia, quer dizer, ele tem que estar bem alimentado. Os coletores de lixo, eles têm uma lógica, um raciocínio de economia de tempo, tá? Então, o raciocínio principal deles, a lógica deles é correr mais para voar mais cedo. Voar mais cedo significa ser liberado do trabalho mais rapidamente possível. Não, a coleta de lixo não tem pausa para almoçar, é direto. Porque se for parar para almoçar, não dá para fazer o serviço. Aí entra a solidariedade da população. Por onde passa o caminhão de coleta, os moradores oferecem um pouco de conforto e consideração ao coletor. Trabalham semana toda, domingo não, aqui nessa área. Aí sempre passa para tomar água, um café, um leite. E muitas vezes nasce um sentimento de amizade. São amigos, são pessoas de todo dia, né? Um contato diário acaba gerando amizade. Os coletores também enfrentam o problema do mau acondicionamento do lixo. As sacolas de supermercado, usadas por muitas pessoas, rasgam facilmente. Isso quando os detritos não são jogados diretamente nas calçadas. A população é meio desmazelada também, eles não colocam o lixo, alguns colocam no direitinho na quadrilha completo, outros não colocam, outros jogam o lixo no meio
no meio da ceia de qualquer maneira, a gente tem que pegar aquilo de qualquer maneira, entendeu? A maior causa de acidentes com coletores de lixo são os escorregões. A pressa no trabalho e a falta de calçados antiderrapantes representam sérios riscos para o trabalhador. No caso dos sapatos, se associa os sapatos que não são antiderrapantes ao ritmo de trabalho. Se você observa, o coletor está sempre correndo, né? O ritmo de trabalho dele é intenso, é puxado, ele não para. Ele corre em qualquer situação, em diferentes níveis, da calçada para a rua, subindo no estribo do caminhão, descendo do estribo do caminhão. Objetos cortantes ou perfurantes, como cacos de vidro e agulhas de seringas descartáveis, também estão entre as causas de acidentes. Isso daí existe, né? Isso aí, você toma muito cuidado e tal, só que o inevitável ele pode acontecer, você tem que tomar cuidado. Eu já fui picado por seringa uma vez, fiquei até com medo e tal, mas graças a Deus fiz uma bateria de exames e graças a Deus não aconteceu nada, mas pode acontecer sim, porque você pega um saco de lixo preto, você não vai ver o que tem dentro dele, então você tem que tomar cuidado, mas pode acontecer sim. Além dos objetos cortantes e perfurantes, os coletores de lixo correm riscos também ao coletar lixo não domiciliar. São, por exemplo, resíduos de carpintaria ou de metal, resíduos tóxicos ou industriais, deixados nas ruas para serem coletados como lixo comum, quando na verdade deveriam ser recolhidos por empresas especializadas. Outras possíveis causas de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho são o excesso e o transporte de peso e o ritmo intenso da coleta, gerando traumas na coluna, quedas e atropelamentos. Os olhos dos coletores também são muito afetados por objetos estranhos provenientes do lixo. O uso de equipamentos de proteção seria uma das formas de evitar alguns tipos de acidentes, mas na prática muitos coletores resistem e não utilizam material de segurança. Isso acontece por causa da qualidade do equipamento oferecido. O ideal seria que fossem confeccionados com materiais leves e confortáveis, que não atrapalhassem os movimentos do coletor. Assim, ele poderia trabalhar com segurança e liberdade. As camisas tinham que ser abertas, porque é muito desgastante. Por exemplo, eu estou aqui, o sol está descendo por aqui. Está entendendo? Tudo fechado é horrível. Para a gente, quando está chovendo, para isso tirar do corpo, é uma tristeza. A camisa tinha que ser aberta. Ou com zip, para você permanecer ela fechada, mas quando acabar o serviço, abrir numa boa. Mas isso tudo trancado assim deixa a desejar, cara. Outro problema para os coletores é a falta de padronização das latas de lixo. Muitas vezes o local de depósito é improvisado. Em regiões de periferia, são usadas até plataformas de madeira para a disposição dos resíduos. A falta de lixeiras padronizadas de dimensão e profundidade diversas, aliada ao mau acondicionamento do lixo, muitas vezes colocam o coletor em contato direto com os detritos. Além disso, os trabalhadores precisam abaixar e levantar a todo momento para recolher o lixo. Tem bastante tipo de acidente, né? Carro, cachorro, caco de vidro. Dor de cabeça forte que não larga, doença de pé, às vezes pega no pé, às vezes do sapato, pega pelo pé. Às vezes a gente vai no saco, não sabe o que é que tem, pega, às vezes tem vidro. Já tivemos companheiro que morreu esmagado. Um ônibus veio e esmagou ele por trás do caminhão. Já tivemos muitos acidentes nesses problemas de lixo. Tem que ter uma estrutura muito boa para aguentar a qualidade de lixo, que não é mole não. Muito trabalho. Todos esses fatores levam a uma série de problemas de saúde. Um dos problemas seria problemas gastrointestinais. Isso está diretamente ligado, relacionado à condição de trabalho do coletor. O coletor de lixo ele não tem um local adequado para realizar suas refeições. Ou ele se vale dos vales refeições, ou então ele almoça, leva marmita de casa, né, traz as marmitas de casa e almoça sentado nas calçadas ou durante a realização de uma limpeza de rua de feira também nas calçadas. Essa é uma condição inadequada, a comida vem fria, né? Então isso pode levar a uma série de problemas gastrointestinais. Outro problema que aparece na categoria, um risco grande, é a leptospirose. Por quê? O acondicionamento do lixo ele não é adequado, não só nos sacos ou nas sacolas, nos lugares onde existem containers,
Muitas vezes os moradores de favela, por exemplo, eles colocam os sacos de lixo ao redor do container, mas nunca dentro do container. Isso começa a atrair insetos, roedores, como no caso o rato, que é um transmissor da leptospirose. Para mudar a realidade de trabalho do coletor de lixo, é necessário pensar num conjunto de medidas alternativas, incluindo redimensionamento do sistema de coleta, programas de coleta seletiva, containerização, campanhas educativas voltadas para a população e treinamento para os coletores. Para pensar um pouco sobre medidas de segurança na coleta de lixo, precisamos pensar em reformulação do sistema de coleta de lixo. Implica numa conscientização da população, isso implica conscientização dos próprios trabalhadores e treinamento. Esses trabalhadores, na maioria das vezes, eles não têm treinamento, eles não têm consciência do tipo de risco que eles vão encontrar. Veja, um coletor, ele não sabe o que tem dentro de um saco de lixo. Então, precisa de uma reformulação desse sistema, precisaria também de uma fiscalização maior da prefeitura ou dos órgãos competentes, das próprias empresas, uma fiscalização e uma notificação à prefeitura do que acontece realmente, né? Bem, a gente tem aqui há algum tempo já inquéritos civis, que são procedimentos de investigação que correm no Ministério Público, sob responsabilidade do Ministério Público, para apurar quais são os riscos que os coletores de lixo sofrem ou estão expostos na sua atividade, quer riscos de acidente do trabalho, quer riscos de doença ocupacional. E em casos mais complexos, onde há necessidade de um estudo, de uma pesquisa mais aprofundada a respeito desses riscos de saúde do trabalhador, nós contamos muito com a colaboração da Fundacentro. Nós temos alguns casos aqui em andamento na promotoria complexos em que a Fundacentro tem feito esse trabalho técnico, e um deles é o de coletores de lixo. Os riscos da saúde do trabalhador nessa área de coleta de lixo não é uma coisa simples como de um metalúrgico, ou de um trabalhador de indústria plástica, ou de um caixa de supermercado, cujos riscos estão ali muito bem claros e definidos naquele ambiente de trabalho, naquele posto de trabalho. A população também pode ajudar nesse trabalho, embalando objetos cortantes antes de colocá-los nas lixeiras ou usando sacos reforçados para acomodar o lixo. Pequenos atos como estes podem representar uma grande diferença para a saúde e a segurança dos trabalhadores. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.